Um tema que interessa a uma parcela ínfima da população, mas que é prioridade do governo Bolsonaro. Um tema que passa por discussões sobre a função que a educação formal e a escola têm na vida das pessoas. Um tema que, em meio a muita disputa, avança no Congresso. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 19 de maio de 2022. Dia em que a Câmara terminou de analisar o projeto de lei que regulamenta a educação domiciliar, também conhecida como homeschooling. Com a aprovação pelos deputados, o texto vai ser analisado agora pelo Senado. A proposta muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para incluir a possibilidade de pais tirarem filhos da escola durante o ensino básico, da pré-escola ao ensino médio, para receber as aulas em casa. Tem vários projetos de lei sobre o ensino domiciliar no Congresso. O que foi aprovado tem como relatora a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, e faz uma série de requisitos para os pais que escolherem educar os filhos por conta própria. A proposta prevê que o conteúdo ensinado siga a Base Nacional Comum Curricular. Mesmo recebendo as aulas em casa, a criança vai ter de se matricular numa instituição de ensino que vai fazer um acompanhamento do homeschooling. O aluno vai precisar fazer avaliações anuais ou semestrais no caso de crianças com deficiência ou transtorno de aprendizado. Todos os pais vão precisar enviar um relatório trimestral para a escola com as atividades pedagógicas que foram feitas em casa. Além disso, pelo menos um dos responsáveis vai precisar ter formação superior ou profissional tecnológica. Os pais também precisam comprovar que nunca foram condenados por crimes hediondos ou previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, e se o aluno reprovar 2 vezes seguidas na avaliação, vai ter que voltar para a escola. O projeto ainda vai ser analisado e pode mudar no Senado, ou mesmo ter algum ponto vetado pelo presidente da República quando for para a sanção. Ou seja, ainda tem aí um caminho até virar lei. A educação domiciliar ou homeschooling é diferente do ensino à distância. É diferente também do ensino remoto que precisou ser adotado na pandemia de Covid-19. No caso do ensino remoto, a escola é responsável integral pelo processo pedagógico dos alunos, e os pais se envolvem para apoiar e facilitar esse processo. Já no caso da educação domiciliar, do homeschooling, a família passa a ser a responsável principal pelas aulas. Pelo projeto aprovado na Câmara, a escola faz um papel só de acompanhamento desse processo. Essa proposta que avançou, aliás, é mais restritiva que outras que estão em tramitação no Congresso. Esses outros projetos prevêem ainda menos participação dos colégios e mais liberdade para os pais. A educação domiciliar é uma pauta muito defendida por conservadores e virou uma bandeira prioritária do governo de Jair Bolsonaro. A defesa do homeschooling faz uso do discurso da liberdade individual, muito repetido por apoiadores do presidente. A defesa também está associada à ideia de blindar crianças de conteúdos com os quais os pais discordam. É algo que se aproxima do Escola Sem Partido, movimento que diz combater uma suposta doutrinação ideológica de esquerda no ambiente escolar. No caso de famílias religiosas, o ensino domiciliar também é uma forma de evitar que as crianças tenham contato com valores que afrontam a sua crença. Esse foi um dos pontos que levaram uma família do Rio Grande do Sul a entrar na justiça para garantir que a filha pudesse cursar o ensino médio em casa. Esse caso, de 2012, foi parar no Supremo. Em 2018, o tribunal decidiu que o ensino domiciliar é amparado pela Constituição, mas que falta uma legislação que regule o tema no Brasil. Por isso, a prática seguiu sendo ilegal. Mas, mesmo sem regulamentação, ela já é adotada por famílias pelo país. No caso da família gaúcha, que levou o caso para a justiça, os pais alegaram motivos religiosos na ação, pois não concordavam com o fato da escola ensinar a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Eles também disseram que tiraram a filha da escola pública na qual ela estudava até o ano anterior, porque a turma dela tinha alunos mais velhos, com linguagem e conduta que eles consideravam inadequadas para crianças mais novas. A legislação brasileira considera que a educação básica é obrigatória.
Como ainda não existe uma lei regulando o ensino domiciliar como uma possibilidade de oferecer essa educação, os pais que não matriculam os filhos na escola podem ser acusados do crime de abandono intelectual. Isso mudaria com a aprovação do projeto de lei que passou na Câmara. Fora do Brasil, o homeschooling é legalizado em vários países, como Portugal, Inglaterra, Estados Unidos e Austrália. Os modelos adotados variam. A Associação Nacional da Educação Domiciliar estima que 7.500 famílias adotem o homeschooling no Brasil, englobando cerca de 15 mil crianças e adolescentes. Entre os principais motivos apontados pelas famílias que fazem essa escolha, segundo a entidade, estão a tentativa de preservar princípios morais da família, fugir da má qualidade das escolas brasileiras, tem aí também uma insatisfação com o padrão massificado do ensino e a questão da segurança das crianças. Você vai ouvir o Rick Dias, que é presidente da associação, falando sobre uma pesquisa feita por eles com pais sobre os motivos para adotar o homeschooling. O áudio é de um debate da TV Câmara de 2019. Um terço das famílias que tira os filhos da escola para educar em casa no Brasil, na última pesquisa que fizemos, ela o faz pelo desejo de oferecer uma educação mais personalizada, que possa desenvolver valores, que possa desenvolver o potencial, as habilidades, os dons, os talentos que aquela criança tem, é fato, e aqui não é nenhum tipo de crítica à escola, mas notadamente um pai leva vantagem se ele tem 1 ou 2 filhos em relação a um professor numa sala de 40 com relação à efetividade do ensino. Esse argumento de dar uma educação mais personalizada também aparece numa corrente que não tem ligação com o conservadorismo, mas que é a favor do ensino em casa por considerar que assim é possível educar as crianças longe de regras e da sistematização do ensino formal. A possibilidade também é defendida por famílias com estilo de vida alternativo, que viajam muito, ou aquelas famílias que têm crianças com necessidades especiais e precisam de algum tipo de atendimento especializado. A Associação Nacional da Educação Domiciliar também diz que uma parcela dos pais tira os filhos da escola porque eles enfrentam problemas de socialização. Esse é um ponto citado por defensores da educação domiciliar que inverte a principal crítica à prática. Especialistas em pedagogia dizem que a convivência social proporcionada pela escola é fundamental para os mais jovens. Numa audiência pública da Câmara sobre o tema, em abril de 2021, por exemplo, a presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães de Castro, disse que o ensino domiciliar reduz a convivência com diferentes grupos sociais, o que pode comprometer, abre aspas, o desenvolvimento social, afetivo, psíquico e cognitivo de crianças e jovens. O professor de filosofia Renato Janine Ribeiro, que foi ministro da Educação no governo Dilma Rousseff e hoje é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, deu uma entrevista em vídeo para o Nexo em 2016, na qual ele falou sobre o papel da escola como um lugar que foi inventado justamente para cumprir essa função, para permitir esse contato da criança e do adolescente com outras realidades. A escola é uma invenção genial, desde que ela seja bem conduzida, claro. Mas essa invenção genial que vai crescendo desde o século XVIII para cá, à medida que ela vai ampliando o número de jovens que a cursam, até se tornar praticamente universal em nosso tempo, essa invenção genial é porque é o que permite a pessoa sair do mundinho fechado, da família, ou talvez da sua religião, do seu grupo, e se abrir para o mundo. Educar é uma palavra que vem do latim ex, quer dizer de para fora, né? Mais ducere, que é conduzir, levar. Então, educar é sair de dentro para fora, é abrir-se para o mundo. É esse o sentido de educar. Uma outra crítica que o ensino domiciliar enfrenta é que a educação em casa pode esconder situações de abuso e violência doméstica. Isso porque os sinais desses crimes costumam chamar a atenção de profissionais de ensino, que muitas vezes são os primeiros a identificar o problema. Mas em 2022, um dos principais pontos levantados por quem critica a discussão sobre o homeschooling tem a ver com a prioridade dada ao tema no momento em que a educação brasileira enfrenta desafios mais urgentes. O Brasil tem quase 47 milhões de crianças e adolescentes matriculados no ensino básico, ou seja, a educação domiciliar, com 15 mil alunos atualmente, atinge uma parcela ínfima dessa população estudantil. Mesmo assim, foi uma prioridade declarada do governo durante a pandemia.
No início de 2021, Bolsonaro enviou uma lista de 35 projetos que ele gostaria que fossem priorizados pelos presidentes da Câmara e do Senado. Uma proposta sobre homeschooling foi a única da área de educação. Na mesma época, Bolsonaro vetou um projeto de lei que previa recursos para escolas públicas darem ajuda financeira para alunos poderem acessar a internet durante a pandemia. O veto depois foi derrubado pelo Congresso, mas o recurso só foi liberado no fim de 2021, quando os estudantes já estavam voltando para as salas de aula. A ONG Todos pela Educação divulgou uma nota na segunda-feira, quando a Câmara se preparava para votar o projeto de lei sobre o ensino domiciliar, dizendo que a proposta, abre aspas, passa longe do que precisa ser feito para melhorar a educação no Brasil e evidencia uma inversão de prioridades do governo federal, fecha aspas. Especialistas em educação dizem que o momento atual deveria ser de concentrar esforços em tentar recuperar a perda de aprendizado ocorrida durante a pandemia, reverter a evasão escolar e reduzir a desigualdade entre os estudantes. O Tribunal de Contas da União deu aval na quarta-feira para a privatização da Eletrobras, a maior empresa do setor elétrico brasileiro. Essa aprovação libera o governo para tentar finalizar esse processo ainda neste ano. O redator Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, primeiro explica para a gente como exatamente vai se dar o processo de venda da Eletrobras para o setor privado. Bom, quando a gente fala que uma empresa vai ser privatizada, pode ter jeitos diferentes disso acontecer. Nesse caso da Eletrobras, o plano do governo é que, como ela está listada na Bolsa de Valores, a empresa vai emitir novas ações e vai vender elas no mercado financeiro até que o governo deixe de ser o acionista majoritário. Então, basicamente, o governo tem alguma coisa como 62% da empresa. Ele vai vender novas ações até ficar com 45%. Como não vai ter mais a maioria das ações, que na verdade são pequenos pedaços da empresa, o governo vai abrir mão do controle da Eletrobras. Vale a gente lembrar que a privatização da Eletrobras é um tema que já vem sendo discutido há alguns anos, mas o processo mesmo começou no início do ano passado, quando o governo do Jair Bolsonaro publicou uma medida provisória abrindo caminho para a privatização. Essa medida foi aprovada no Congresso, que aproveitou também e colocou alguns jabutis, que são aqueles trechos que não têm a ver com o tema principal de uma lei. Nesse caso, os jabutis obrigam o governo a comprar energia de usinas termoelétricas, o que no fim favorece o setor privado de gás. Enfim, depois de ser aprovada no Congresso, a privatização precisou ainda passar por alguns estudos e uma audiência pública, antes de ser analisada pelo TCU, que foi esse passo concluído ontem. E agora que passou essa etapa do TCU, quais os próximos passos? Olha, uma vez feitos alguns ajustes que o TCU pediu, o governo realmente pode encaminhar esse processo para conseguir vender ações da Eletrobras e deixar de ter o controle da empresa. Por causa de regras do mercado financeiro americano, a Eletrobras tem até o meio de agosto para fechar a venda, que é uma coisa importante. Até lá, o governo precisa protocolar essa venda de ações nas agências de regulação de mercado de capitais do Brasil e dos Estados Unidos. A Eletrobras precisa também passar por uma auditoria independente que vai checar as contas e ajudar a avaliar o valor de fato da empresa. Tem uma fase também que é de fazer reuniões para tentar atrair compradores privados, que chama roadshow. E por fim tem uma parte super importante, que é de fechar o preço das ações que vão ser colocadas à venda. Nessa fase, inclusive, é onde tem alguns riscos e obstáculos para o governo, porque ele vai reunir um monte de informação, seja das auditorias, seja do interesse dos compradores, para chegar num preço. E aí ele precisa bater um valor mínimo. Se esse preço mínimo não for alcançado, mela tudo. E vale a gente lembrar que tem eleições no segundo semestre, tá? Então, qualquer evento que aumente o risco no Brasil e diminua a demanda pelas ações da Eletrobras pode afetar esse preço e colocar todo esse processo em xeque. Fora eventuais ações na justiça que podem travar a privatização. Então, assim, ainda tem alguns passos para serem cumpridos e até lá a gente vai ficando de olho. O texto do Marcelo você lê no nexojornal.com.br. Centenas de soldados ucranianos que estavam na cidade de Mariupol se entregaram depois de um longo cerco das forças russas. O repórter especial João Paulo Charlot conta essa história. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Mais de 1.700 militares ucranianos se entregaram nesta terça-feira às forças russas na cidade portuária de Mariupol. Esses soldados combateram por 82 dias, tentando impedir a invasão russa ao território ucraniano,
mas acabaram sitiados dentro de uma siderúrgica da cidade chamada Azovstal. Autoridades russas dizem agora que pretendem julgar esses combatentes rendidos, enquanto autoridades ucranianas pedem uma troca de prisioneiros. Do ponto de vista político e militar, essa derrocada da siderúrgica de Azovstal é um grande trunfo para o presidente russo Vladimir Putin. Mariupol, afinal, é uma cidade estratégica situada num corredor que liga duas áreas que são reivindicadas por Moscou: a Crimeia, a oeste, que já foi anexada em 2014, e as províncias separatistas de Lugansk e Donetsk no Donbass, a leste, que querem se juntar à Rússia. Já do ponto de vista do direito internacional, esses 1.700 combatentes rendidos são prisioneiros de guerra. A lei que trata da situação deles é a Terceira Convenção de Genebra de 1949. Ela diz que prisioneiros de guerra não podem ser julgados pelo simples fato de terem participado da guerra. Afinal, essa é a função de qualquer membro de uma força armada. Julgamentos só podem acontecer se o prisioneiro em questão tiver cometido um crime de guerra, como, por exemplo, matar um civil deliberadamente. Se quiser julgar esses homens, a Rússia terá de provar, portanto, em tribunal, que esses jovens cometeram crimes de guerra. É isso que a Ucrânia está fazendo com um jovem combatente russo de 21 anos que está sendo julgado em Kiev por ter matado um civil de 62 anos em 28 de fevereiro, o que constitui um crime de guerra. Esta quarta-feira, esse jovem soldado russo se declarou culpado. A Rússia diz que entre os soldados ucranianos rendidos na siderúrgica há muitos nazistas e terroristas. Alguns deles são de fato ligados ao Batalhão Azov. Esse destacamento foi criado em 2014 e presta homenagem a figuras do passado nacionalista ucraniano que na Segunda Guerra Mundial se associaram aos nazistas para lutar contra a União Soviética, da qual os nacionalistas ucranianos queriam se libertar. Se o tribunal em Moscou chegar a ser montado, será não apenas o julgamento de cada um desses indivíduos capturados na siderúrgica, mas também uma enorme propaganda de guerra para a Rússia que parece buscar algum triunfo de maior envergadura para exibir ao mundo num conflito que se alonga há mais de 80 dias. O fim de semana está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A seção traz dicas culturais que vêm da newsletter Achamos que Vale. Não assina ainda? A gente acha que vale e vai deixar um link para você fazer isso na descrição do episódio. Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Como anda muito frio em parte do Brasil, nessa semana a gente vai indicar 3 coisas para assistir do conforto das cobertas em casa. A primeira dica são os vídeos da Isabela Boscov, crítica de cinema e de TV. Ela tem uma carreira de mais de 20 anos, é crítica da Veja e agora atacou de youtuber, com críticas em vídeo que são verdadeiras joias. Dá para assistir no canal dela no YouTube, que já tem 13 milhões de visualizações. Lá ela fala coisas do tipo: só dívida de jogo para a pessoa topar um papel desses. É imperdível. Se você gosta ou não gosta de basquete, não importa, você vai gamar de todo jeito na série Lakers Hora de Vencer, que é um novelão bom daqueles. Essa é a nossa segunda dica. Em 10 capítulos, conta a história do time que mudou o basquete para sempre, seja nas quadras ou na cultura pop. A produção da HBO fala da importância e da influência e dos babados da formação mais divertida, sexy, rápida e cool desse time. E para completar o trio de dicas para assistir, também tem a série de conversas Negras Imagens, que discute fotografias em que pessoas negras são retratadas ou são as autoras dessas imagens, que são parte do acervo do IMS. Os debates, eles são um desdobramento da exposição sobre a obra de Walter Firmo. E a ideia é ampliar o olhar para a realidade afro-brasileira ao longo do tempo e pensar em novas formas de interpretar o patrimônio cultural do Brasil. Quem estiver em São Paulo e gostar de jazz, não pode perder o show de Kamasi Washington na próxima quarta-feira na Casa de Show Áudio. Kamasi é um dos principais representantes do chamado Novo Jazz e faz um som que mescla o estilo funk, hip hop e eletrônico. Os ingressos já estão à venda online.
E para terminar, uma cheesecake basca que é famosa no mundo inteiro, a tarta de queso, que é o maior hit do restaurante La Viña, em San Sebastián. E foi de lá para o mundo, virou febre total pela internet. A boa notícia é que é bem fácil de fazer, e você pode fazer em casa também. Quem dá a letra é a jornalista Daniele Nagase, do Paladar, do jornal Estado de São Paulo, que fez um vídeo com o passo a passo da receita. É simples e apenas deliciosa. Por hoje é isso. Na semana que vem tem mais dicas culturais para você. Até lá! Do avanço do projeto de lei que regulamenta a educação domiciliar, o homeschooling, passando pelos próximos passos da privatização da Eletrobras e pela rendição de soldados ucranianos em Mariupol, e terminando com as dicas culturais da Gama Revista, durma com essa. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participações de Marcela Rubissec, João Paulo Charlot e Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã, sexta-feira, é dia de extratos da semana. Eu trago para você os principais fatos dos últimos dias. Até lá!